Oi, gente, vim dar continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei tudo a respeito da minha fertilização in vitro, então quem não assistiu o vídeo anterior, aqui na descrição vai ficar o link do vídeo. E aí vocês clicam e tiram as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo também, tá? Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo após o meu positivo. 6 dias após o meu positivo, eu tive um pequeno sangramento, assim, muito pequeno mesmo. Um sangramento marrom. E aí eu falei com o meu médico, e aí ele disse que geralmente isso acontece. Algumas mulheres têm pequenos escapes, né, nas primeiras semanas, mas que eu tivesse repouso. E aí eu me atentei e comecei a ter mais repouso ainda. E aí esse sangramento, ele era assim um pouco gelatinoso. Aí pronto, aí parou o sangramento, só teve esse dia, aí parou. Veio ter sangramento de novo 3 dias depois. Aí o sangramento que teve foi líquido, mas já foi líquido, mas também amarronzado. E muito pouco também. Eu já fiquei um pouco mais preocupada. Aí eu falei com o meu médico, ele disse que eu tivesse total repouso, que eu evitasse até de estar fazendo vídeo pro Instagram, pra mim não fazer nenhum tipo de esforço e ficasse bem calma, bem tranquila. E aí eu tava até me alimentando, eu me alimentava na cama, minha mãe trazia tudo numa bandeja. Eu acho que quem me acompanhava no Instagram via. Eu postava pouca coisa, mas porque eu não tinha muito o que postar, mas era isso mesmo. Ela trazia o café da manhã, o almoço, tudo na cama. Eu só levantava mesmo pra tomar banho e era assim um banho bem rápido pra não fazer esforço. E assim, essa questão de ter repouso tava me tirando um pouco do sério. Eu tava ficando um pouco assim preocupada, porque eu já passei tanto tempo esperando, tanto tempo de repouso, e essa questão de não poder continuar minha rotina normalmente, de cuidados com o Santiago e tudo, tava me deixando um pouco triste. Eu tava assim bem pra baixo com isso, porque os momentos que eu tinha com o Santiago era na cama. Eu não podia me levantar, não podia brincar com ele, nada, era só na cama. Eu brincava, mas era na cama. E aí eu tava assim chateada já com isso. Ele tá vivendo uma fase tão linda e assim, a gente aproveitar isso só na cama não tava me fazendo bem. E aí, 3 dias depois desse escape que teve, eu tava tudo bem. Durante o dia eu sentia assim um pouco de dor, nessa região aqui das costas, nessa parte aqui de baixo. Como diz o pessoal aqui no Ceará, uma dor na pá. E aí fiquei com essa dor, e a minha mãe preocupada. Ela, mulher, eu tô preocupada com essa dor. Mãe, mas é pouca. Era tipo assim um incômodo, como se eu tivesse com a minha coluna cansada. E aí começou uma dor nas pernas também. Quando a gente vai menstruar, a gente não sente assim, tipo um cansaço nas pernas. Uma dor misturada com cansaço. É uma dor cansada. Eu senti essa mesma dor nas minhas pernas. E aí, só que eu tava tomando remédio pra dor, pra cólica, mas cólica quase zero. Era essa dor nas costas e nas pernas, né? Aí passou. Quando foi à noite, eu tava deitada no sofá, brincando com a minha mãe, rindo tudo. E aí eu senti assim, a minha calcinha molhada. E eu, vale que estranho. Quando eu me levantei, já comecei a sentir dor. E eu, meu Deus, aí eu fui pro banheiro, quando eu cheguei lá era sangue vivo mesmo, sangue vermelho, vermelho. Aí a dor já começou a aumentar. Eu mandei mensagem pro médico, ele disse pra me procurar uma emergência urgente. Quando eu entrei no quarto, assim eu fiquei muito tonta, como se eu fosse desmaiar. Aí eu me deitei na cama, coloquei as pernas pra cima e falei com o médico aqui da minha cidade, que assim, a minha emergência é ele, né? Comecei a falar com ele pra saber se ele podia fazer uma ultrassom, que o meu médico tinha pedido pra me fazer uma ultrassom no dia seguinte, só que eu tava tentando ver se eu fazia era logo naquele dia. Só que não tinha como, porque ele tava viajando. E aí, então eu corri pra emergência. Quando eu cheguei lá no caminho da emergência, eu já ia assim, desesperada de dor. Colocava minhas pernas pra cima no carro. E eu pedia, Jesus, por favor, tira essa dor de mim, eu não vou suportar. Meu Deus, era uma dor assim, desesperadora. A dor que eu senti no exame que eu falei no vídeo anterior, foi assim, fichinha. Aí,
Quando eu cheguei na emergência, logo eu fui atendida, fui muito bem atendida. E aí eu pedindo socorro pra doutora, por favor, socorro, tira essa dor de mim que eu não tô aguentando, não tô aguentando. E aí ela disse que era, aquilo ali tudo indicava que era um aborto, né? Eu só ia poder confirmar com a ultrassom. E aí já colocou uma fralda em mim, porque eu tava sangrando demais. E aplicou um medicamento pra dor, aplicou morfina. E quando ela tava aplicando a morfina, aí a moça dizia assim, olha, talvez agora você vá relaxar e você vai dormir, vai sentir um pouco de sono. Nada. Parecia que não tava aplicando nada. Aplicou tramal e também nada da dor passar. Eu continuava gritando mesmo de dor, desesperadamente. E a minha mãe muito nervosa, a minha mãe ficava gemendo como se ela também estivesse sentindo dor. E eu, mãe, se acalma, para, senão você vai me deixar mais nervosa ainda, com mais dor ainda. E aí, quando foi na segunda dose de morfina, foi que a minha dor foi amenizar e eu consegui conviver com ela. E aí eu comecei a entender que eu tava realmente tendo um aborto. E eu dizia assim, Jesus, eu confio, entrego e agradeço. Confio, entrego e agradeço. Se não deu certo, é porque não foi da tua vontade, não era pra ser dessa vez. E o Thales estava triste. Eu, amor, não fique triste, a gente já tem o Santiago, a gente já tem o nosso filho, vamos curtir cada fase dele. Se não deu certo é porque não era pra ser. Nessa hora eu tava muito forte. E aí fui pro hospital. E aí eu fui transferida pro hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, fui muito bem atendida. A equipe que me atendeu foi assim, maravilhosa. O médico muito atencioso, muito paciente, me acalmando, me tranquilizando. Ele fez a ultrassom. Quando fez a ultrassom, viu que lá tinha um saquinho ainda, mas não dava pra ver se tinha alguma coisa dentro do saquinho. Na minha cabeça já não tinha mais nada, porque eu tinha sentido toda aquela dor, então eu achava que se aquele saquinho tava ali, ele ainda ia sair, né? Não deu pra ver nada dentro. O médico me deixou de observação e eu fiquei lá na enfermaria. Quando eu cheguei na enfermaria, eu fui trocar a fralda. E aí, no momento que eu tirei a fralda, tinha, assim, bastante coágulo. E também tinha uma coisa como se fosse, assim, uma coisinha branca, diferente. Não parecia coágulo. Então, eu acho que aquele era o primeiro saquinho que tinha saído. Tanto que quando saiu aquilo ali, a minha dor cessou completamente, eu não senti mais dor. Fiquei tomando medicação, tomando soro e tudo. E sempre em contato com o meu médico também. Minha mãe estava em casa, mas toda hora falando comigo pelo celular, preocupada. Já era 3 e pouco da manhã. E eu, mãe, vamos dormir. Quando eu acordei de manhã, parece assim que a ficha caiu. Mas eu chorava muito, com medo, muito medo de sentir dor de novo. Porque como ainda tinha um saquinho ali, o meu medo era que eu fosse sentir toda aquela dor de novo para colocar aquele saquinho para fora. Isso aí me dava assim um desespero, de pensar que eu tinha que passar por tudo aquilo de novo. Mas eu sempre rezando e agradecendo a Deus que se aconteceu é porque era a hora certa de acontecer. Se a gravidez não tinha progredido é porque não era da vontade de Deus, então pronto, eu tinha que aceitar, eu tinha que me conformar. O médico passou nas enfermarias fazendo a visita. Quando ele abriu a porta, eu tava morrendo de chorar. E ele, Gabi, o que vai acontecer? E eu, doutor, pelo amor de Deus, me deixa aqui, não me mande pra casa, por favor, não me mande pra casa. Eu tô com muito medo. Meu medo era sentir dor e não tá lá, né? Não ter a medicação pra eu tomar, pra passar a dor. E aí ele, não, tenha calma que vai dar certo. Mais tarde a gente vai repetir a ultrassom pra ver como é que tá. E aí, quando foi mais tarde, repetimos a ultrassom e deu pra ver o saquinho, deu pra ver o bebê dentro, deu pra ver até os batimentos. E eu fiquei muito feliz, parece que eu tinha engravidado novamente, né? Porque pra mim eu tinha perdido tudo, então foi como se eu tivesse engravidado de novo. E aí veio o medo de novo. Eu fiquei com medo, meu Deus, como é que vai ser meu repouso com esse sangramento? Porque o sangramento não parava. Tinha diminuído os coágulos, mas era sangrando toda hora. E no final do dia recebi alta e fui pra casa. E o repouso tinha que ser absoluto. E o médico tinha dito que se tudo desse certo, se a gravidez progredisse, provavelmente eu ia ter que passar alguns meses de repouso. E aí isso mexia com o meu juízo. Eu, meu Deus, como é que eu vou ficar tantos meses de repouso? Como é que eu vou ficar tantos meses de repouso? E o Santiago, meu Deus, mas seja feita a tua vontade.
E aí eu sempre entregava nas mãos de Deus, né? Que se fosse pra dar certo, que desse, se não, que Deus também tirasse logo, porque eu sempre dizia assim pra Deus, que fosse feita a vontade dele, mas que se fosse pra não dar certo, que não desse certo logo, pra mim não ter que sofrer lá na frente e passar tanto tempo deitado, tanto tempo esperando pra no final não dar certo, né? E voltando pra casa, eu fiquei de repouso absoluto, era tudo na cama, comida na cama. A minha mãe levava tudo pra mim, café da manhã, almoço, lanche, janta, tudo na cama. Só levantava mesmo pra tomar banho e era assim um banho bem rápido, pra não fazer esforço físico nenhum. Brincava com o Santiago na cama sem me movimentar muito. Era cantando, pintinho amarelinho que ele gosta. Era tentando interagir de alguma maneira, né? E aí, quando foi com uns 2 dias que eu já estava em casa, eu senti, tipo assim, uma sensação na minha barriga, como se a minha barriga estivesse borbulhando. Muito estranha a sensação, é tipo quando a gente tá com dor de barriga, que faz assim, só que não tinha dor. Era só borbulhando e só nessa região pélvica aqui, bem embaixo. E eu quis até filmar, porque na minha impressão tava fazendo assim. E eu, mãe, olhar aqui que estranho. A minha mãe vale, muito estranho mesmo. Aí nesse dia eu fiquei muito preocupada. Eu entrei em contato com o médico e aí a gente fez a ultrassom 2 dias depois. Quando a gente fez a ultrassom, ele disse que o endométrio já estava heterogêneo, eu não sei o que é isso, mas eu só sei que, falando em termos comuns, né, eu não conseguia mais ver o saquinho, não tinha mais o embrião, não via mais nada. Era como se tivesse um negócio assim, tudo misturado dentro. E eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo agradeci muito a Deus, porque eu pedia muito que se fosse para não dar certo, que não desse logo, para mim não ter que passar tanto tempo deitada, para mim não ter que esperar tanto tempo. E lá na frente viesse a não dar certo, né, depois de tanto tempo de repouso. Então eu agradeci muito por não ter dado certo logo, no início. O Thales ficou muito triste, porque ele não estava assim se preparando para o não de jeito nenhum, só estava se preparando para o sim. E o que eu fazia antes estava me fazendo bem, porque eu sempre me preparei para o não e para o sim. E aí quando veio o não, eu não sofri tanto, né? Mas me senti aliviada em poder me levantar, em poder fazer coisas que eu não estava fazendo com o Santiago. Me fez muito bem. Eu acho que isso também me ajudou muito a superar, porque eu estava sentindo falta de fazer aquilo. Então meio que eu esqueci um pouco. E quando foi com alguns dias, eu acordei de manhã triste, chorando. Era um choro assim que eu não sabia por que eu tava chorando. Eu dizia, amor, não sei por que eu tô chorando. Não é pela perca, eu não tô sentindo assim, meu Deus, eu perdi os bebês. Não, não tô chorando por isso, eu não sei por que eu tô chorando. Só que eu acredito que seja a questão hormonal. Porque como eu vinha tomando muito hormônio, de repente parou de uma vez, né? E aí o organismo da gente sente de alguma forma. Mas no decorrer do dia, tudo voltava ao normal e eu preferi voltar logo pra minha casa, pra mim sair da casa da minha mãe, voltar pra minha rotina. Seria bem mais fácil pra mim, como foi e tá sendo. Mas ainda continuei sem poder fazer exercício físico, com as mesmas restrições, de não fazer exercício físico, não poder ter relação sexual e não poder fazer tanto esforço. Mas eu já podia brincar com o Santiago, já comecei a segurar ele, coisa que eu não estava fazendo. O aconselhado para mim foi não fazer a curetagem, esperar que o meu organismo expelisse, esperar alguns dias, porque a curetagem muitas vezes ela prejudica o útero de alguma forma e pode prejudicar uma futura gravidez. E aí eu fiquei um pouco triste com isso, porque eu pensei, meu Deus, já não basta ter dado certo, eu ainda vou ter que passar um tempo esperando meu organismo expelir. Ficava pensando tudo isso. E assim, passei uns dias sem falar pra vocês o que estava acontecendo, porque era muito difícil pra mim conversar sobre isso. Evitei andar em alguns lugares para as pessoas não me perguntarem. Eu evitava atender ligações de pessoas que podiam me perguntar, que sabiam que eu estava grávida, mas que iam perguntar, e aí, como é que tá a gravidez? Pra mim não ter que contar. O fato de contar e a pessoa querer me conformar me maltratava. Esse sentimento de conformação não era um pouco ruim pra mim, ouvir aquilo.
Só que as pessoas fazem isso de forma natural, né? Mas eu não gostava, então eu tava me escondendo daquilo ali. Tava me fazendo bem. Era como se fosse um refúgio pra mim não ouvir ninguém. E aí eu vim fazendo vários ultrassons depois disso, vários ultrassons. E foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando foi ontem, foi o meu último ultrassom. Então, fiz a minha última ultrassom e o médico falou que não era mais necessário fazer curetagem de forma alguma por conta do tamanho que já tava. E o restante que tinha ficado ia sair na minha próxima menstruação. Então, a minha menstruação veio com 40 dias. No primeiro dia eu senti dor, assim, não posso dizer que foi tanta dor. A dor da minha menstruação, né? Que quem tem endometriose já sente mais dor mesmo. E aí saiu como se fosse assim, uma bola desse tamanho, um pouco dura. E depois menstruação normal e vida normal. Graças a Deus que eu não senti nada, estou muito bem. Vou fazer novamente, não sei quando. Vou esperar o Santiago crescer mais, ficar mais independente. Porque pode ser que seja uma gravidez normal e eu consiga ter vida normal. Ou pode ser que seja uma gravidez de risco, como foi essa última, e eu preciso de repouso absoluto. E no momento eu não tô podendo ter repouso absoluto, porque eu tô curtindo essa fase do Santiago, das descobertas. Então eu tenho medo de tentar uma gravidez e precisar ter o repouso. Não vou correr esse risco. Um beijo, gente. O vídeo demorou um pouco, mas saiu. Eu espero que a minha experiência possa ajudar vocês de alguma maneira. E se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar vocês em algo mais, podem deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo. Tchau!